quando ainda pequenos, morávamos de favores com um tio. E com muita dificuldade, meu pai, Deus preparou que ele comprou um terreno num bairro que se chama ainda Vila Arruda, em Itapetininga, longe do centro. Naquela época, estou falando isso no ano de 60, 62, irmãos, comprou um terreno. E nesse terreno não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Porém, recordo que nós, os maiores, eu tinha 12 anos, tinha uma irmã de 10, outro de 8, 6, e era assim, aquela criançada um atrás do outro. Mas nós, os maiores, ajudávamos os nossos pais, e ajudei a abrir o alicerce de uma casa que Deus preparou. Depois de algum tempo, com muita dificuldade, terminamos aquela casa e entramos dentro da nossa casa. Recordo que não tinha vidro, as janelas, mas não tinha vidro. A dificuldade era bastante, mas já tínhamos um lugar para entrar dentro que podíamos dizer, é a nossa casa. Logicamente, irmãos, por não ter água, Deus preparou que meu pai, antes de construirmos a casa, construiu um poço. E neste poço deu água com uma profundidade de 12 metros e meio. 12 metros e meio, explodiu a água, e ele fez em volta do poço aquele, fechou, colocou uma tampa de ladrilho, e recordo ainda que plantou uns pés de maracujá em volta, foi crescendo aquele parreirão de maracujá, fazendo sombra ao poço, e foi passando os anos, o tempo, perdão, meses, até que terminou a nossa casa, entramos dentro da casa. Uma noite de quarta-feira, nós estávamos nos preparando para o culto, irmãos, e a minha mãe deu banho em nós, nos preparou, nos trocou, mas eu tenho uma irmã que se chama Keila, e ela, neste dia de quarta-feira, ela tinha exatamente 3 anos e 3 meses. E durante o dia ela teve uma febre, estava bastante febril. E durante o dia também ela falou para minha mãe, mãe, eu estou com vontade de comer um virado de ovo. Por quê? Em volta do poço, minha mãe e meus pais colocaram alguns cestos para as galinhas botarem. Mas minha mãe esqueceu. Não fez o virado. À tardezinha, deu um banho nela, deixou ela ali no jeito e falou para o meu pai, eu não vou no culto. Vai você com as demais crianças que eu fico, que aquela está com muita febre. Irmãos, nisto, alguém que tinha tirado água do poço, deixou aquela tampa que está no centro do poço, meio que atravessada. E a minha irmãzinha, com 3 anos e 3 meses, saiu de dentro de casa, foi até na beira do poço, subiu em cima do poço e foi andando em direção ao ninho para pegar um ovo. Quando ela subiu, pisou na tampa e a tampa virou e jogou ela no fundo do poço. Eu escutei um barulho. Quando eu escutei, saí na porta e olhei e vi aquela tampa atravessada, mas eu tinha 12 anos, mas eu cheguei até ali próximo. Quando eu olhei, a minha mãe vinha vindo com um balde para pegar água. Eu falei, mãe do céu, acho que aconteceu alguma coisa. Que da Keila? A Keila caiu no poço, mãe. Foi um susto muito grande. Minhas irmãs, meus irmãos em volta, procurávamos e gritávamos, e não tinha vizinho, não tinha ninguém, mas tinha o Senhor. Meu pai estava tomando banho, minha mãe correu, ele chamava Valdir, e falou, Valdir, sai rápido que aquela caiu no poço.
E nós, os filhos, gritávamos, chorávamos e fazia de tudo. E meu pai veio, quando ele olhou, tirou a tampa, um silêncio total, não sabia o que fazer, era corpulento para entrar, não passava naquela boquinha do poço, ficou olhando. A minha mãe, naquela aflição, falou: eu vou orar a Deus. A oração, como Deus deu ao seu servo, a oração é a ferramenta do crente. E a ferramenta que nós tínhamos naquela hora era a oração. Minha mãe foi orar, meu pai pegou a corda, estava um pouco podre, bastante desfiada, eram uns 15 metros de corda. Ele pegou um martelo, um alicate, uns pedaços de arame e tentou amarrar. Mas isso um silêncio, e nós não sabíamos o que tinha acontecido com a nossa irmãzinha. Mas e nós gritávamos ali em volta. A minha mãe foi orar, voltou da oração. Quando chegou perto, falou: Valdir, solta o balde dentro do poço. Falou: mas que adianta, minha velha, soltar o balde aqui dentro? Eu preciso descer lá, solta o balde. Por Deus foi aquela fala. Meu pai soltou o balde. No que soltou o balde, a corda laçou o martelo. Quando o balde estava descendo, a corda laçou o martelo que meu pai estava trabalhando ali em cima. E ele tentou pegar o martelo, mas o martelo despencou para baixo. Só escutamos o barulho, tum! Mas quem já tirou água de poço sabe como é. O balde bateu na flor da água. Quando bateu na flor da água, a minha irmãzinha gritou lá do fundo: pai, tira eu da ti. Filha, põe o pezinho dentro do balde. Já pus, pai. Papai vai te buscar, eu estou indo, já estou saindo, pai. Claro, lógico, aflição. E nós chorávamos, gritávamos, e foi aquele diálogo do meu pai com a minha irmãzinha, mas não via ela, porque 12 metros e meio, estava escuro. Foi conversando, a minha mãe falou: Valdir, puxa o balde. Falou: mas como vou puxar o balde? Era uma criança de 3 anos e 3 meses. Meu pai imaginou, ela está grudada no balde, vem 5, 6, 8, 10 metros e volta para baixo. Não, eu vou descer aí, papai vai buscar você. Não, pai, já estou indo, estou saindo, estou indo. Até que a minha mãe falou: puxa o balde. E meu pai pegou a carretilha e foi puxando o balde. Foi puxando o balde, e nós gritando ali, dando glória a Deus e ouvindo ela falar. Meu pai disse que quando chegou na metade do poço, assim, 6 metros, já percebeu que ela vinha vindo dentro, que nem um gatinho dentro do balde, e meu pai conseguiu tirá-la sã e salva. Não tomou um gole de água. E quando tiramos o balde de água que estava cheio, o balde cheio de água e o martelo que caiu, bateu na beirada do balde e o cabo para o lado de dentro, nem o martelo se perdeu. Saiu minha irmãzinha dali, contente, nós abraçávamos, chorávamos, e dali ainda Deus preparou que fomos para o culto. Lembro bem como hoje, uma quarta-feira, meu pai pegou minha irmãzinha na hora da testemunhança, como agora, abraçou a minha irmãzinha e falou para a Irmandade: hoje era para ter um guardamento dentro da minha casa, um velório, mas está aqui a obra que Deus fez. Pelo meio da oração, Deus tirou a minha irmãzinha lá do fundo, e hoje está viva, trabalha na obra da piedade em Sorocaba, criou os filhos, os netinhos, e estamos servindo a Deus. E o Senhor trouxe avante esta obra que sirva de alegria, de consolo, de força, porque a mesma ferramenta que minha mãe tinha naquele dia, há 50 e tantos anos atrás, é a mesma que nós temos hoje nos dias dessa dificuldade. O Senhor ouvirá a nossa oração.